Olá, Ana. Obrigada por teres aceito este convite. É a minha segunda fase deste podcast e acho que é muito giro para mim ter vindo fazer aqui. Os outros eu fiz sempre presencial e no sítio de cada um, mas desta vez eu não vou conseguir fazer isso, porque há muitas pessoas que são de longe. Tu, apesar da distância, não és assim de tão longe, então acho que é mais interessante acabarmos por, no fundo, fazer assim frente a frente. Obrigada, Alda, pelo convite e por eu te receber mais uma vez, porque já estiveste aqui na Associação Mais Santa Assiste e neste nosso belo espaço. E obrigada por teres viajado até aqui para fazermos aqui e gravarmos aqui o podcast. Sim, tu tens mesmo um espaço espetacular, assim, mesmo em termos de espaço, assim, é muito acolhedor e acabas por ter várias áreas para conseguir. Sim. E é interessante. E o teu trabalho é mais interessante ainda. Nós vamos falar sobre isso. Eu gostava que tu, assim, para quem não te conhece, te apresentasses, assim, brevemente. O que é que tu dirias, assim, sobre ti, até sobre como é que tu chegaste aqui? Ok. Então, assim, tu fazes perguntas difíceis logo. Não, eu sou... antes de mais, eu sou a Ana Isabel Silva e tenho 41 anos. E eu acho que eu descrevo-me como uma mulher forte e resiliente por todo o meu percurso de vida, por todos os desafios pelos quais passei e por todas as aprendizagens que eu obtive desses desafios. Neste meu percurso, eu estudei Serviço Social. Depois, como trabalhei alguns anos em Gestão de Património, acabei por fazer o mestrado em Gestão de Empresas. E quando eu estava a fazer o mestrado em Gestão de Empresas, ao escolher o tema da tese, a nossa professora estava-nos a explicar que nós devíamos escolher, para fazer um bom trabalho, devíamos escolher algo que fosse a nossa paixão e juntar isso à gestão. Então eu juntei esses dois temas, que é a gestão e a parte social, que são os meus dois lados, e logo na tese eu fiz uma descrição de como é que seria o cliente potencial de uma empresa socialmente proativa, em termos de apoio burocrático e depois mais tarde em termos de apoio domiciliário. Logo aí eu já estava a estudar como é que poderia fazer e prestar serviços que fossem diferentes para as famílias, mas que fossem de encontro às suas necessidades. E quando falas de apoio domiciliário, é só no domicílio? Ou também incluís o apoio que fazes aqui? Não, aqui a parte da Associação Mais Santa Assiste tem tem três vertentes. Tem o apoio domiciliário, que é nos domicílios, tem as atividades associativas que são aqui neste espaço para prorrogação da autonomia dos idosos, de forma a prevenir cada vez mais o irem para um lar muito cedo e principalmente para que eles aprendam estratégias fáceis e simples para se manterem em casa e conseguirem fazer as coisas do seu dia-a-dia. Nós depois também temos outra vertente que eu criei logo desde o início, que é a parte do acompanhamento ao médico. E isto, aliás, os médicos que nós acompanhamos ainda ontem e na segunda-feira nos estavam a pedir referências porque é um serviço que não existe em muito lado, porque nós não fazemos um simples acompanhamento de levá-los como se fosse uma boleia, não, nós acompanhamos mesmo, nós estudamos o historial médico de cada utente para depois também podermos ajustar todas as suas necessidades ao seu cotidiano, não só em termos de alimentação, de medicação, mas também criarmos estruturas facilitadoras, ou seja, conseguimos ver quais são as dificuldades de cada um, a maior parte das vezes dificuldades motoras, mas também muito dificuldades cognitivas, e tentamos ajustar e então ensinar-lhes a ajustar a nível de casa deles, da residência deles, para que possam
manter-se bem, ok? Eu não posso dizer melhorar porque em muitas situações não é possível, mas é possível uma pessoa com várias dificuldades e vários desafios médicos estar bem na mesma. E, portanto, nós criamos todas essas estruturas. Para isso, nós precisamos saber o historial médico e, por isso, quando nós acompanhamos a uma consulta, nós estamos até a dar, muitas das vezes, a falar com os médicos em nome dos nossos utentes, até porque isso foi uma das situações pelas quais eu criei, porque nós todos temos o síndrome da bata branca. Sim. Nós até queremos nos queixar, mas depois chegamos lá e parece que esquecemos tudo. Sim. E isso acontece muitas vezes com os idosos. Para além disso, também acontece muito aquela situação de eles próprios não se quererem queixar. Eles não querem admitir que estão com alguma dor, com alguma dificuldade. E esquecem-se, que é uma das coisas que eu falo muito com eles, que os médicos não estão com eles em casa. Sim. E para os poderem ajudar da melhor forma, eles precisam de saber tudo isso. E então, muitas das vezes, quando sou eu a acompanhá-los, nós vamos no percurso de carro e eu, numa conversa informal, começo a perguntar se está tudo bem, e começo a perceber e a perguntar para algum determinado ponto da situação de saúde e começo logo ali a perceber o que é que eles deveriam falar ao médico. Sim. Porque quando nós estamos numa conversa informal, mais facilmente nos abrimos. Pronto, e então depois no consultório eu volto a relembrar de coisas que eles me falaram durante a viagem. Sim, e se calhar por dar muitas vezes informações que eles próprios não dariam, coisas que já aconteceram ou assim que são importantes. Exatamente, ou até porque às vezes desvalorizam. Sim, eles dizem, para que é que eu vou dizer isto ao médico? Isto não me interessa para nada. Mas na realidade muitas das vezes interessa, e porque os médicos também estão cá para nos ajudar. E muitas vezes até algumas reações que se têm à medicação. E é importante saber essas reações todas, que é para o médico poder ajustar. Sim. O que é que tu sentes que mesmo no teu percurso de vida, eu falo, por exemplo, no fundo pensando em mim, que eu acabo por associar muitas das coisas que eu hoje tenho consciência de que cheguei aqui, porque por muitas das experiências que eu tive e por muitas no fundo, das minhas necessidades que eu tento ajudar as outras pessoas a ultrapassarem-nas da melhor forma ou nem sequer terem de as ultrapassar. E o que é que tu sentes que durante o teu período, do teu percurso de crescimento e desenvolvimento, que no fundo acabou por até serem necessidades tuas que mexeram um bocadinho contigo e que tu hoje sentes que consegues fazer a diferença por aquilo que estás a fazer, não é? Exatamente por teres tido essa experiência, porque Sim. se calhar em alguns momentos também, como tu disseste isso, mas não sei se é um exemplo ou não, mas até querias dizer ao médico, eu estou-me a sentir mal, mas ao mesmo tempo sentias que não o devias fazer, Sim, ou que, sim. não sei. É assim, como o meu desafio de saúde já vem desde os 3 anos, não é? Houve muita coisa, muitas estratégias que eu fui aprendendo e que eu fui criando ao longo dos anos para exatamente, ou seja, qual era o meu objetivo? O meu objetivo era fazer tudo da forma mais normal que era possível e, portanto, e também fazer, se não fosse da mesma forma que toda a gente faz, seria da minha forma, mas eu conseguiria chegar lá. E muitas das vezes criei determinadas estratégias que eu agora consigo passar aos nossos utentes e com bastante legitimidade, até exatamente porque eu neste momento, em novembro do ano passado, eu coloquei a 6ª prótese. Eu tenho 6 próteses, porque o meu desafio de saúde é um desafio motor, que vai fazendo com que as minhas articulações se vão deteriorando e, portanto, eu tenho dificuldades motoras. O que é que os idosos têm a maior parte das vezes? É dificuldades motoras. Muitas das vezes até eles acabam por me ouvir mais do que aos filhos, porque eles sabem que eu já passei por algo semelhante que eles estão a passar. Sim. E eles sabem que eu já senti dores semelhantes àquelas que eles estão a sentir.
E, portanto, muitas das vezes os meus conselhos sobre formas de, por exemplo, de recuperar de uma cirurgia ou formas, estratégias mesmo diárias de alimentação, de respiração, de hidratação, de beber bastante água, que é uma luta para os nossos utentes, porque a maior parte, há aqueles que sim, que mantêm-se a beber bastante água, mas há outros que não, e não conseguem. Não necessidade e é um esforço. E não querem, ou porque depois vão urinar muitas vezes. Sim, são várias as situações. Mas sabes que ainda por cima, com a idade, as pessoas, principalmente que são muito autónomas, têm a tendência de sentir isso mesmo, a dificuldade de andar ou a dificuldade de fazer alguma coisa que era natural, passa a ser um peso porque é da idade. Não é? Eles associam. E quando és tu a dar um exemplo, que tens idade para ser filho ou para ser neta, às vezes é mais fácil até deles aceitarem e de perceberem, caramba, eu estou-me a queixar com esta idade quando ela, não é? E eu acho que uma das coisas eu acabo por ser um exemplo para todos eles, porque também uma das coisas foi logo no início que eu te falei, para mim já deixou de ser uma doença. Sim. É um desafio. E uma das formas e uma das estratégias que eu adotei ao longo da vida foi exatamente perceber cada pequeno desafio que eu tive, eu olhei para ele exatamente como um desafio e como uma forma de aprendizagem. E como ultrapassar, não é? Exatamente, mas e de aprendizagem de tudo aquilo que envolve, de tudo o que é que eu pude fazer para ultrapassar e o que é que eu poderia fazer melhor. Porquê? Porque essa aprendizagem dá para mim mais cedo ou mais tarde, mas depois também dá para eu ensinar a outros, partilhar com outros. E há muitos exercícios até, e muitas coisas que eu esclareço que têm a ver com isso. E eu acho que, para além dessa legitimidade, e eles dão-me essa legitimidade e, portanto, dão-me mais ouvidos, mas também tem a ver com o exemplo da perspectiva, da minha perspectiva perante a vida. Eu não me vou abaixo facilmente. Sim. E quando às vezes eu lhes conto alguma coisa, não é? Porque nós todos passamos por momentos maus, por momentos muito difíceis, momentos desafiadores, e muitas das vezes quando eu lhes conto isso, eles parece que ganham outra esperança. Sim. Para eles próprios. É um ânimo diferente. É um ânimo diferente. E não só dizer-lhes, olha, tenham esperança, as coisas vão correr bem. Não, eles veem em mim realmente que as coisas correm bem. Sim. Não é? Porque apesar de todos os desafios, eu hoje sou diretora destas duas entidades. Sim. Diretora da Mais Santa Assiste e diretora da Mais Assiste. Na Mais Assiste nós ajudamos centenas de famílias com a parte do apoio burocrático. Eu sou aquelas pessoas que muita gente não sabe por que razão, mas para mim a burocracia, eu tenho facilidade com a burocracia. Sim. Eu gosto de papéis, eu gosto de formulários, para mim aquilo não tem muito segredo. Há pessoas que não, que é um 31. E também para mim ir aos serviços públicos, finanças, segurança social... É mais fácil porque, mais uma vez, pela perspectiva de vida que eu tenho. Porquê? Porque apesar e isto é uma realidade, os nossos serviços públicos são complicados no nosso país, mas nós temos que olhar para a pessoa que está do outro lado do balcão e vê-la como uma pessoa. Sim. Que também tem direito a momentos bons e a momentos maus. E, portanto, não vamos dificultar ainda mais o seu dia. E a mim custa-me, por exemplo, quando eu vejo alguém reclamar com essa pessoa, pode ter imensa razão, mas aquela pessoa, assim, se formos a pensar, atendem centenas por dia, ou dezenas, dependendo do serviço. Sim. Mas seja como for, e todos temos direito a que recebamos um sorriso. Sim, porque nós nunca sabemos o que é que está por trás, na verdade. Exatamente. Não é? E eu digo muitas vezes que
aquilo que nós dizemos ou que fazemos devia ser sempre para acrescentar, ou então não devíamos fazer. Exatamente. Porque eu não sei até que ponto eu chego à tua beira e faço um comentário e aquele comentário pode fazer com que tu de repente até precisasses daquela energia e ganhes energia extra para estares bem, como pode fazer com que a tua vida até esteja toda de pernas para o ar e de repente roeu tudo. Sim. Não é? Porque tu, no fundo, não és a culpada, mas parece que tu foste destruir a vida daquela pessoa porque ela já só faltava mesmo mais aquela gotinha para ela não conseguir ver esperança nenhuma. Então, quantas vezes vemos acontecer isso? E é assim, se não é para acrescentar, então, não é? Exatamente. Acho que, até porque muitas vezes, se achamos que a outra pessoa não está bem e nós vamos reagir mal, ainda vai ser pior. Sim, não é? E no fundo, quem somos nós para dizer que... Exatamente, não é? E é isso. E, por exemplo, é assim, eu também às vezes me exalto um pouco, mas no final eu não saio do sítio sem parar e pedir desculpa à pessoa que me atendeu. Isso porque todos nós somos humanos, portanto é só termos um bocadinho mais de atenção àquilo que fazemos. Eu não me esqueço que uma vez me contaram que o sorriso que eu proporcionei a um vizinho, só porque o cumprimentei de bom dia e com um bom dia com um sorriso e com um dia bom, um dia feliz, e que foi tão impactante para ele. Portanto, eu aí tento que todos os dias eu tenha esse pequenino impacto em alguém. Na vida de alguém. Porque também há duas situações aqui que é importante. Nós não podemos fazer ao outro aquilo que não queríamos que fizessem connosco. Sim. E também nós devemos fazer ao outro sempre aquilo que nós queremos que façam connosco. E é muito melhor receber um sorriso, sempre. Portanto, se nós tivermos essa receptividade e também se tivermos essa orientação logo, imediata, para falarmos a sorrir, até ao telemóvel, se estivermos a falar e se estivermos a sorrir, a outra pessoa vai sentir. Sente, é muito diferente. É diferente, é completamente diferente estarmos ao telemóvel, a falar, a sorrir, do que estarmos ao telemóvel com a cabeça para baixo. Pronto. Há uns anos atrás eu trabalhava ainda como educadora de infância e lembro-me perfeitamente de entrar uma miúda nova que era psicóloga e que estávamos numa situação que era difícil de resolver e eu sorri e disse, ok, mas bora lá, vamos. E ela olhou para mim tipo, mas estás numa situação destas e estás a sorrir, isso é ser falsa. Foi perfeitamente, foi mesmo isso que ela me disse e eu disse, não, tipo, não é ser falsa, o que eu acho é que o que é que me adianta, na maior parte das situações difíceis, eu ficar até amoada ou a focar na parte negativa ou no problema, o que é que me acrescenta a mim, mesmo em termos de bem-estar, é horrível. E não vou encontrar... Então, se eu em vez disso me focar na solução e me focar no que é positivo disto e o que é que eu posso fazer e o que é que... não é? É diferente. E às vezes, mesmo numa situação difícil, ok, mas sorrir e eu estou aqui para ti, não é? É isso. É tão diferente. É mantermos essas lentes, nós usamos as duas óculos, é mantermos essas lentes de positivismo na nossa vida e tentarmos manter isso para todos. E para mim foi uma grande diferença, porque eu acabo sempre por receber isso dos outros, porque é difícil alguém discutir contigo quando tu estás a sorrir para essa pessoa. Eu costumo dizer isso quando já me chegaram a dizer como é que tu vais aos sítios e consegues o que tu queres, não é? Eu digo assim, eu não sei, mas eu acho que eu chego primeiro, além do bom dia, vai sempre o bom dia com um sorriso. Sim, exatamente. E eu noto que até aquelas pessoas que às vezes respondem de forma mais casmurra, entre aspas, acabam por, ok, e se calhar no fim até já estão a sorrir também. É diferente. E também a gratidão, a gratidão pela qual eu demonstro sempre isso, a gratidão por aquilo que fazem, bem ou mal, seja como for, a pessoa está com a disponibilidade para fazer algo por nós. Sim. E, portanto, isso é outra coisa na minha vida, eu tenho uma gratidão enorme por tudo na minha vida, porque realmente eu sou uma pessoa muito abençoada.
Eu tenho uma família fantástica que me apoiou sempre ao longo de toda a minha vida, em tudo, mesmo aqueles que às vezes diziam anda lá, Sim. ou simplesmente aqueles que me deram um colo infinito. Portanto, sou muito grata. Também sou muito grata afinal de contas, o meu trabalho, que eu não considero grande trabalho, mas é aquilo que eu amo. Mas é um grande trabalho. E além de ser um grande trabalho para ti, sim, tu tocas a vida de muita gente. Exatamente, mas não é isso. Para mim, como eu faço... Por paixão. Por paixão, eu não considero trabalho. Eu quando acordo de manhã, eu não penso assim, vou outra vez para ali, para ali, eu não vou outra vez para o meu porque não há esforço, não é? Não há esforço, eu adoro aquilo que faço. Aliás, muitas das vezes eu tenho que me esforçar para parar. Mas tu tens ali nos teus panfletos uma coisa que me chamou a atenção e que é muito, eu digo que gosto muito disso, que é, tu dizes, coloquem-nos o problema e nós procuramos a solução. Exatamente. E eu gosto muito disso, eu dizia que mesmo quando eu estava com miúdos, eu gostava muito de ter de encontrar, mesmo que eu tivesse o mesmo objetivo para 10 ou 15 ou 20, encontrar a solução para ti, a solução para ti, a solução para ti. É, porque cada caso é um caso. E as famílias que nós apoiamos, todas elas têm determinadas situações a nível pessoal, particularidades. Por exemplo, eu criei duas situações, tanto na parte do apoio burocrático, não é nada standard. Eu converso com as pessoas, mesmo para virem tratar aqui de uma simples situação, eu peço para elas reunirem comigo para conversarem, porque ao conversar, e eu depois coloco determinadas questões, eu consigo perceber que se calhar eu consigo ajudar essa pessoa em nisto e nisto. Sim. Porque elas muitas das vezes nem pensariam que haveria solução para aquilo. E isso é também importante, é importante a comunicação. E na parte do apoio domiciliário, por exemplo, é outra situação, nós não temos pacotes, nós temos o valor hora. Okay. Porquê? Porque nós flexibilizamos conforme as necessidades de cada utente, as necessidades de cada família e também as possibilidades financeiras de cada família, porque o apoio domiciliário, cá em Portugal, é comparticipado em pequenos serviços e os nossos serviços, que a maior parte dos nossos utentes querem, não são comparticipados. São considerados já... Sim, porque necessitam de realmente muito apoio. Sim. E portanto, mas por isso mesmo, é que eu sei que é uma necessidade das famílias. Então, por que razão é que nós não vamos fazer um trabalho de gestão? Porque basicamente isso é gestão, é gerir bem a minha equipa maravilhosa. E eu tenho, de certa forma, eu tenho duas equipas. Eu tenho a equipa de cuidadoras, que são elas que estão nos domicílios, a cuidar das famílias, que são mesmo maravilhosas e normalmente são muitas das vezes consideradas mais um elemento de cada família. Sim. E depois tenho a minha equipa técnica que está aqui comigo nos escritórios e somos nós, que é uma equipa muito mais pequena, mas que conseguimos todas juntas articular e conseguir que cada família tenha aquilo que necessita sem termos situações standard. Ou seja, conseguimos ajustar os horários para cada família, conseguimos ajustar as escalas com a disponibilidade de toda a gente, de forma a conseguirmos, é quase um Tetris. Sim, porque normalmente tudo. Numa instituição o que acontece é que é aquele pacote, não é? Para toda a gente. E isso que tu estás a dizer é muito o que se tenta contratar individualmente, no fundo, Sim. Não é? E vocês conseguem fazer isso, conseguem ter nesta empresa, no fundo, esses serviços de forma tão personalizada e tão individual que acaba por ser mesmo ajustar às necessidades de cada um e para
para cada família. E claro que os resultados assim também são outros. Exatamente, são. Eu tenho... Principalmente a nível de bem-estar, já nem digo de autonomia, digo mesmo de bem-estar interno. Mas é que está a dizer bem, a autonomia vem de estar bem, do bem-estar que se sente. Sim, quanto porque depois melhor, mesmo a confiança que se sente e tudo, não é? Quanto melhor nos sentimos, mais confiança e mais segurança temos para fazer as aquilo coisas. Que nos propõe. E, portanto, mais autonomia vamos ter. E outra coisa que também é muito importante para nós é a estabilidade para as famílias. É a estabilidade para elas, é a estabilidade para as cuidadoras. Nós não andamos sempre a trocar, não é atribuída uma cuidadora a cada família, quanto muito são equipas, porque assim nós temos o serviço o mais simples, que é a higiene, uma higiene por semana. Nós temos isso porque há famílias que só podem pagar aquilo, mas naquela higiene é tratado o cabelo, as unhas, é tudo, durante aquele bocado é só o utente. E, portanto, o utente sabe que naquele momento da semana sabe que está a ser tratado. A ser mesmo cuidado. Exatamente, mesmo cuidado. E depois temos o outro extremo, que é o apoio permanente, 24 horas, em que tratamos de tudo. Eu, nesses serviços, sou eu a responsável, porque muitos deles, os filhos não estão cá, eu sou a responsável pelos utentes. A nível médico, por exemplo, se vão para as urgências, eu tenho que ir atrás para responder por eles. E, portanto, acaba por ser um apoio completamente diferente. E nós temos isso, desde o simples até ao completo. Sim. E porquê? Porque as pessoas precisam, e se precisam, pelo menos que seja o mínimo. Sim. Mas conseguimos dar resposta a todos. E isso, para mim, vem daquilo que trazer uma solução para todos. Aqui, ainda mais assisto quando eu criei, também me percebi que é uma coisa que eu também falo muito com os nossos utentes e que também eu acho que eles dão atenção. E pelo meu percurso de vida, nós todos precisamos de ajuda. Sim. Não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Sabes, porque eu acho que continua a haver muito o tabu de falar sobre isso. Então, exatamente. Então, nós, quando precisamos de ajuda, normalmente não expressamos isso. Temos vergonha de expressar isso. E crescemos, às vezes, precisamos de ajuda com 2, 3, 4 anos, como precisamos, mas continua a ser, eu acho que ainda se continua muito a encobrir. Exatamente. Sempre que é uma vergonha precisar de ajuda. E era preciso nós cortarmos um bocadinho esse... Exatamente, e perceberem que todos nós podemos e devemos ser vulneráveis. Sim. Porque isso faz com que... É incrível que eu falo muitas vezes disso e não entendem. A nível mental e a nível emocional faz com que estejamos melhores. Sim. Do que estar sempre a reprimir tudo. A reprimir, não, porque eu vou estar bem. Não é assim. Por isso é que nós crescemos a reprimir tudo e às vezes depois em adultos parece que de repente tudo desmorona, não é? Isso. Porque a parte, que era o que tu estavas a dizer, a parte de bem-estar interno, que tem de ser no fundo o pilar para que o resto esteja bem, não está. Nós acabamos por até ter as áreas todas mais ou menos onde estamos bem, aparentemente pelo menos, mas depois ali o que sustenta tudo isso está muito frágil. E às vezes depois, surgindo até uma doença, ou surgindo... Depois ainda desmorona vai muito mais abaixo. Sim. E é muito difícil. E depois é muito mais complicado elevar. Sim. E se nunca aprendemos sequer a assumir essas necessidades, quando chega a uma fase assim, que ainda por cima são muito maiores, não é? Exatamente. Eu acredito que seja mesmo muito difícil e que às vezes, é assim, se tiverem a sorte de realmente encontrar alguém como vocês, pode fazer a diferença toda na vida daquela pessoa e da família. E nós sabemos disso pelas famílias que nós apoiamos. E nós temos famílias em que apoiamos desde 2017, que foi quando começou o apoio domiciliar. E tenho famílias que estão comigo a nível do apoio burocrático desde 2016. Portanto, depois, e até mesmo na parte do apoio burocrático, as famílias que encontram em nós
Porque em vez de irem para os serviços, em vez de descobrirem, mas porque aqui e depois passa para o outro, porque há muitas situações E na muitas nossa vida, situações as muitas pessoas situações. ficam completamente perdidas, Exatamente, porque mandam saltar de sítio exatamente, em sítio. é isso mesmo. Eles sabem que têm aqui um lugar, um único lugar, em que falam connosco e aí nós arranjamos então uma solução. E muitas das vezes a solução não somos nós que a sabemos, mas por isso mesmo é que eu tenho várias parcerias. Nós temos parcerias com muita gente, com muitas instituições que conseguem dar ajuda para essa pessoa. Cada uma das necessidades. Portanto, eu às vezes até pode não passar por mim, mas eu encaminho para alguém da minha confiança que lhe vai dar a solução. E, portanto, isso também é importante, porque eles terem essa confiança e terem a segurança connosco, é mais fácil eles abrirem-se, é mais fácil eles falarem de todas as situações e é mais fácil eles confiarem que o processo vai todo correr bem até ao fim. Independentemente do que acontecer pelo caminho, eles, claro. Porque passam-se coisas muito complicadas na vida das pessoas. E às vezes, se até aquelas coisas mais simples, uma pessoa que não tenha, por exemplo, basta não se sentir à vontade para se expressar, ou basta não saber explicar da melhor forma, anda a saltar de sítio em sítio, e às vezes não tem direito sequer ao que era preciso, ou aos apoios, sim, ou a resolver a situação, porque não se conseguiu expressar da forma como devia, ou não conseguiu chegar à pessoa certa, não é? Sim. Eu tenho, o ano passado, por exemplo, para mim isto dá-me muito gozo. Acho que há coisas que tu começas a dizer, eu já estou... Estes desafios dão muito gozo e principalmente quando realmente tudo corre bem no final. Então veio um casal ter comigo, pedir ajuda e eu fui a terceira ou quarta assistente social que os estava a ouvir e que ninguém tinha conseguido ajudá-los. E eles já não sabiam o que fazer e eles precisavam, estavam com dificuldades financeiras. Eles tinham feito pedidos de alguns apoios, outras assistentes sociais tinham dito que não poderiam ter mais, e até que vieram ter comigo por intermédio de outra cliente minha que lhes disse: confiem, confiem. E realmente eu consegui-lhes 2 apoios que eles não faziam a mínima ideia. Sim. E eu disse-lhes, um deles, olha, não há problema, vocês têm é que fazer isto desta forma, desta, porque depois também, é assim, temos que entender que em Portugal, que é um país muito burocrático, mas também é um país assistencialista, só que tudo tem os seus procedimentos e nós temos que fazer tudo pela lógica e de acordo com aquilo que pedem. Quando não é feito assim, normalmente vem o indeferimento, mas se nós fizermos tudo corretamente, aí sim vem o deferimento e a solução para a pessoa. E então eu disse-lhes e acompanhei passo a passo. Eu, nesses casos, sou eu a preencher as coisas e somos nós a entregar as coisas e eles simplesmente nos trazem aquilo que nós pedimos, porque para se cumprir tudo. Sim. E depois houve um segundo apoio que eu disse, olha, eu lembro-me de ter esta conversa com eles, eu vou fazer isto. E até lhes disse, eu vou fazer isto, não vou cobrar, porque eu não tenho a certeza se vocês vão ter, se vão conseguir, porque toda a gente me dizia que não era possível, mas eu estive a ler e eu acho que sim, que é possível, mas não sei porque eu nunca tratei de uma coisa assim, desta forma. E portanto eu disse-lhes isto assim, e consegui juntar tudo, mais uma vez li os guiões, li as coisas todas e cumpri de forma de tudo aquilo que eles estavam a pedir. Sim, para ser rigorosa. Exatamente. E 2 meses depois eles conseguiram um segundo apoio. São apoios para a vida. Sim. E eu fui a terceira ou quarta assistente social. É muito mais do que conseguir um apoio, não é? É a vida daquela pessoa, daquela família. E principalmente é eles terem a certeza que qualquer coisa que necessitem, tenham aqui um local que venham e que explicam
e nós tentamos fazer mesmo coisas que nunca se tinha feito, ou nós fazemos muita coisa que nunca fizemos. Sim. Eu aprendo como é que se há de Com fazer. cada situação, não Com é? cada situação, sim. Por isso é que eu tenho, a nível burocrático, eu tenho um leque de... eu sei de muita coisa, não é só a parte da segurança social, é das finanças, dos conservatórios, é de muita coisa. Também é assim, é uma aprendizagem que eu adquiri em gestão de património. Eu trabalhei em gestão de património 11 anos. Sim, mas tem por base o tu gostares mesmo de encontrar soluções. Sim, exatamente. Eu acho que é o encontrar soluções e o ajudar o outro. Estão ali sempre de mãos dadas e tudo. É o cuidar. E até porque, mais uma vez, eu para a minha vida e para mim pessoalmente, eu tive que encontrar soluções novas, tive que criar soluções novas. E dependeste também de muita gente, não é? Sim, dependia de muita gente. Sentes que fez diferença, no fundo, no teu percurso e na... Exatamente, mas eu contava com eles. Depois também a parte do apoio burocrático, eu dei muito apoio à minha família, antes de criar a empresa. Sim. Por isso é que eu muitas vezes, aliás, muitas ideias, tanto para uma como para outra, a parte do acompanhamento ao médico que estávamos a falar um bocado, foi pelo meu percurso, por eu perceber como é que funcionou comigo e como é que funcionava com a minha família. Sim. Não é? Portanto, com vários elementos da minha família, eu também tive que dar esse apoio e para perceber como é que poderia fazer as coisas. E muitas das vezes era eu a sugerir certas situações aos médicos como hipótese para se conseguir chegar aonde se queria. Portanto, se nós olharmos para todo o nosso percurso, todas as dificuldades que temos, todos os desafios pelos quais passamos, e se olharmos como uma oportunidade de aprendizagem. Sim, o que retiramos de cada... Exatamente, a todo o nível, porque, assim, nós temos aprendizagens até daquilo que vai correr mal. Sim. Ponto. Até porque não é? eu também sou muito de retirar sempre uma aprendizagem, sempre. E o que eu noto é que quanto pior é a situação e quanto mais difícil e quanto mais desgastante e mais desafiadora, mais eu aprendo. Exatamente. E por isso mesmo, era até mesmo isso que eu estava a dizer. Alguns tratamentos correram mal comigo, mas eu tirei sempre dali uma aprendizagem. Que foi exatamente, eu aprendi que aquele tratamento não funciona. Sim. E então, houve situações em que eu já tive que passar isso aos meus utentes. E mesmo ele não funciona, como é que eu me senti, o que é que eu fiz para dar a volta à forma como eu estava e tu passares isso a outra pessoa, não é? Sim. E até, às vezes nem é o passar, a pessoa está a descrever uma situação idêntica e tu, às vezes, numa palavra ou referires aquilo que te aconteceu, a pessoa sente-se acolhida. Sim. É? E depois eu também falo muito, principalmente com os utentes que estão cá nas nossas atividades, falo muito disto, que é realmente dar graças por tudo aquilo que nós temos na nossa vida. Porque é mesmo tudo. E se nós começarmos a olhar para as pequeninas, belas coisas que nós temos na nossa vida, nem que seja, por exemplo, um belo dia de sol. Sim. Chegar à janela, quando acordamos e chegar à janela e vermos um belo dia de sol. Ou para mim, um belo dia de chuva também é muito bonito. Sim. Até por causa daqueles cheiros que a chuva vem quando na relva, nos jardins, é ótimo. Ou, por exemplo, eu adoro tempestades. Claro que não é estar à tempestade. Eu gosto de andar à chuva. Pronto. Claro que se eu viesse para aqui agora e chegasse aqui toda molhada para trabalhar, mas eu não ia gostar. Mas se tiver tempo, imagina se for, porque tenho meia hora, nem que seja para caminhar e a seguir vou para casa, eu gosto de ir à chuva. Okay. Eu gosto de... Mas eu também acho que olho muito, como tu dizes, eu olho muito para cada situação do ponto de vista de, olha que bom que, não é? Porque até, ok, está um dia, não é bom para andar à chuva, mas que bom que está a regar, que bom que está, não é? Por exemplo, eu gosto de tempestades porque eu durmo muito melhor no som da chuva. Sim. Ou até mesmo quando está a chover imenso e eu já tenho oportunidade, não estou a trabalhar, mas estou em casa, estou no sofá quente, com um chá, a ver um filme. E só o contraste, e isso é importante nós
mantermos e mantermos essa Valorizarmos, consciência, não é? valorizarmos e mantermos essa consciência de ir ao longo do dia, de cada um dos nossos dias e perguntar, mas porquê é que eu neste momento estou grata? Sim. É por um momento desses, é por um momento até de muito trabalho, porque quando temos muito trabalho, é muito trabalho, mas é bom. Exato. É bom. Eu às vezes digo isso quando eu ouço dizer assim, coitado, tem tanto trabalho. Não, é assim, bom. coitado, mas é coitado porque tem muito trabalho, ou seria coitado se não tivesse? Exatamente. Não é? Porque é assim, é uma escolha, porque até pode dizer não quero este trabalho todo, ok, mas tem essa opção. Sim. Enquanto que se não tivesse, não é? Exatamente. Então, eu acho que... Quantas pessoas queriam ter... Queriam ter trabalho e não têm. É como mesmo tu estavas a falar de estar em casa, sentada no sofá, mesmo que tu podias dizer assim, estou aqui sozinha e queixar-te, mas quantas pessoas queriam ter aquele tempo para elas, ou aquela casa confortável, ou não é? E eu acho que nós, nessas coisas, muitas vezes não valorizamos, principalmente as coisas mais comuns do dia-a-dia. Até o acordares e tomares um pequeno almoço, ou não valorizamos até ao momento que de repente, por exemplo, ou não temos sequer possibilidade de comprar o pequeno almoço, sim, ou não temos, por exemplo, ou deixamos por exemplo, de caminhar e passamos a dar valor, não é? Acho que parece que sempre passamos só a reconhecer quando é uma perda, e devia ser o contrário, porque nós temos no fundo, por mais que aconteçam coisas más, durante o dia temos muito mais coisas boas. Sim, claro, muito mais, sempre. Muito mais. E se nós começarmos a estar atentos a isso, iremos estar muito mais alegres, muito mais felizes, sem dúvida, porque basta estar atento a isso. Sim. E isso é muito, muito importante. E é isso que eu passo também a todas as nossas utentes, porque assim, são senhoras nos seus 70 e muitos, 80 e muitos, 90 e também há outra coisa que é um próximo trabalho meu, mas que é uma das coisas que eu também estou muito atenta, porque eu ajudo muitas pessoas a reformarem-se, a fazer todos os cálculos, a pedir tudo o que é necessário na Segurança Social para se reformarem corretamente, com o valor correto. E nós cada vez mais nos reformamos mais cedo, porque a esperança média de vida está a aumentar. Uma pessoa que se reforme aos 60 anos, por exemplo, como o ano passado eu ajudei 2 pessoas a reformarem-se aos 60 anos, têm uma vida pela frente. Sim. Têm 30, 20, 30 e tal anos pela frente. Sim, muitas das vezes. Tu vês que estás a ajudar a reforma aos 60, mas vês que tens utentes de 90 e muito. Eu tenho um utente de 98 anos, sim, não é? Sim. Portanto, e isso é outra situação que até eu abordei na tese, que têm que criar novas expectativas e motivações para a sua vida. Como é óbvio, não é uma vida de quando eles eram jovens, mas é uma vida, não deixa de ser uma vida. Sim, mas quando entras no mercado de trabalho, tu pensas, eu vou trabalhar 30, 40 anos. Quando estás a entrar na reforma, tu podes ter na mesma os 30 anos, exatamente, não é? Os 30 anos ou 40. Exato. E têm que criar essas expectativas, essas motivações. E têm que ver à sua volta, junto da sua família, porque muitos tomam conta dos netos, acabam por criar os netos como criaram os filhos. Outros muitos cuidam dos cônjuges, nos seus problemas de saúde, muitos começam voluntariado. Eu tenho casos em que voltaram à faculdade, que estudaram. Espetacular. Que muitas coisas. Mas é isso, é das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, que afinal de contas já vai fazer 10 anos este ano. Sim, exato. Eu já pus na agenda. Eu sei que é no fim do ano, mas eu já pus, quando tu disseste vai fazer 10 anos, vai fazer 10 anos, já está na agenda. Vai fazer 10 anos, vai fazer uma década que eu já estou a ajudar tanto. Se olhares para trás não te parece assim tanto, pois não? Não. Parece que foi assim a correr. Foi, parece-me que foi a correr, mas eu sinto-me muito orgulhosa de tudo aquilo que eu fiz e de onde cheguei e daquilo que eu faço e de toda a gente que eu apoiei e de toda a gente que me apoia a mim, porque depois também
vamos conquistando isso ao longo da vida, não é? Eu acho Vamos que conquistando isso que tu isso. dizes, por exemplo, eu sou grata, mas depois percebo que também acabo por receber Sim, isso e é óbvio. engraçado porque cada vez mais eu sinto isso. Eu sinto que às vezes até as ligações que se criam e que não tem que ser uma coisa de muito, por exemplo, nós conhecemos-nos assim numa situação, Foi. tipo, conhecemos-nos sem nos conhecermos. Sim. Aceitámos fazer uma viagem juntas sem nos conhecermos. Sim, sem nos conhecermos. E acho que no fundo percebemos até pelas conversas, só de nos irmos tentando conhecer, Exatamente. percebemos a forma de, até disto, de ver mais o lado otimista, de tentar procurar soluções, de muitas coisas que realmente faziam sentido e que era um bocadinho, tu estás a dizer e ok, para mim isso é o que eu faço, ou, pronto, e acho que é mesmo giro e eu compreendo quando tu dizes isso de parece que não passou muito tempo e é uma paixão, porque é um bocadinho que me acontece, não é? Ainda há pouco falávamos, porque neste caso era sobre o meu filho mais novo, que para o ano já tinha de escolher e a psicóloga perguntava se ele ia escolher alguma coisa, por exemplo, faz um inquérito, não é? Mas ou pelo dinheiro, ou porque lhe dá prazer, ou porque quer ser feliz ali, ou porque não sei o quê. E era para escolher, e eu, ok, era para eu escolher o que é que eu achava. E eu pus várias, que lhe desse dinheiro, porque financeiramente que ele conseguisse, que é importante, sim, mas que ele fosse feliz, que fosse uma coisa que lhe desse prazer, que não sei o quê. E na altura, lembro-me de lá em casa dizerem, mas tinhas de escolher uma coisa, tipo, o que é que preferes? E eu, não é preferes, é, porque é que não pode fazer uma coisa que goste muito, que lhe dá prazer e que até lhe dá dinheiro e que não sei o quê, não é? Exatamente. Porque é que tem de ser uma coisa em detrimento da outra? Não tem que ser. E a minha experiência é essa, é que, é assim, mesmo o que eu já exerci a nível profissional relacionado com a educação sempre foi o que me apaixonava. Mas agora apaixona-me ainda mais, porque eu consigo chegar a muito mais gente e de uma forma mais individual ainda, não é? Sim, porque eu consigo dar a resposta e consigo dar essa resposta para a pessoa e para a família, não é? Acaba por... Mas é tanto uma paixão que eu digo quase faço de olhos fechados, não é? Porque é natural, as respostas que eu vou dando é assim. Porquê? Porque também eu pego na minha experiência, pego nas estratégias que resultaram muito comigo e eu passo para ti. Depois tu podes ajustar ou não, mas pelo menos, mesmo que faças aquele percurso, já vais fazer de uma forma ou a não teres de ter determinados obstáculos, ou a ultrapassá-los de outra forma, não é? Porque já tens... E eu compreendo quando tu dizes isso, é uma paixão, e então passou tão rápido porque nem sentes que é um esforço, não é? E depois é bom lembrar, porque não podemos esquecer disto, e eu acho que para mim é muito bom lembrar, porque há 10 anos atrás eu estava sozinha a fazer tudo, não é? E durante o crescimento que foi. E o crescimento que foi. E agora não, já somos uma equipa de 20 e poucos. Mas 20 já é muito. Portanto, para mim é um orgulho e é uma coisa que eu gosto muito. Gosto realmente muito, mas também, apesar de eu gostar muito, e é isso que é um trabalho que eu faço comigo diariamente, que era aquilo que eu estava a dizer, eu muitas das vezes tenho que me forçar a parar de trabalhar, porque eu não posso descurar o meu corpo. Claro. E o corpo ressente-se. O saber-te ouvir também. Exatamente, o estar atenta ao meu corpo. E até porque, como eu gosto tanto, muitas das vezes não ligo tanto ao descanso, ao desligar, não é? E nós precisamos disso, em tudo na nossa vida. Eu hoje disse, numa resposta de uma mensagem que me enviaram, eu disse, eu acho que estou a precisar de um dia de férias. Sim. Porque é mesmo isso, eu sei que o corpo precisa e que tem de parar, mas mesmo assim eu sorri porque eu pensei, claro que não é um dia, claro que devia ser mais, mas como eu quero continuar. Pronto, mas é o recarregar. É isso mesmo. E pronto, ainda ontem estava a falar com um amigo exatamente sobre isso. Eu cheguei a um ponto, não é? Que o percurso, isto é crescimento e continuamos a crescer, mas eu raramente me desligava. Sim. Eu, durante 9 anos,
não podia tirar uma semana inteira de férias, porque eu não me podia desligar totalmente. E o ano passado, durante 9 anos, não, durante 8 anos, o ano passado eu consegui tirar uma semana e meia, 10 dias, sem telemóveis, sem contacto, em que eu... e com aquela confiança e a segurança de que, ok, quem eu tenho, a minha equipa lá, dá conta de tudo. Sim. Eu não preciso me estar a preocupar. Isso é muito bom. Isto é muito bom, portanto, estás a perceber porque é que eu me sinto abençoada, Sim. Não é? Quando é que tu começaste a formar a equipa? Quando contrataste o primeiro elemento? Assim, em 2017 eu tive uma pessoa a ajudar-me, mas ainda não estava contratada. Eu contratei o primeiro no início de 2018. Tiveste um ano sozinha? Não é? Basicamente. Eu tinha ajudas, Sim. ok? Havia uma pessoa que ia-me ajudar umas horas e também inicialmente tu fazias só a parte burocrática, não é? Sim. Quer dizer, eu comecei em 2016 e logo a seguir eu abri o apoio domiciliário em 2017. Mas estava a crescer, era uma dimensão completamente diferente, não é? Neste momento eu tenho mais de 300 clientes a nível burocrático, tenho mais de 30 famílias a nível de apoio domiciliário, completamente diferente. Eu na altura tinha 1 ou 2 ou 3 de cada, e pronto, foi crescendo. Só que dá-me imenso prazer perceber que sim, trabalhei muitas horas seguidas, até para criar tudo, porque isto é tudo uma estrutura, e quando nós estamos a criar, a empresa de apoio domiciliário não existia. Eu não me baseei em nada. Eu tive que criar de raiz. De raiz, tive que criar a estrutura toda. Cometi erros, não é? Comecei apoios que depois disse, não vou dar continuidade, não tenho capacidade para isto. Porque é assim, tentativa e erro. E nós temos que aprender com cada erro que cometemos, que é para exatamente nos focarmos naquilo em que nós somos fortes e naquilo que nós fazemos melhor e cada vez mais. E depois ter parceiros para o que nós não fazemos tão bem. E porque mantém-se o arranjar a solução. Até porque é assim que é assim que tudo, no fundo, resulta, porque conseguimos a solução integral e conseguimos... E é com essas parcerias que acabamos por crescer todos, não é? E ter as melhores soluções. Exatamente, e a criar isto, eu tive que pedir ajuda a muita gente para perceber como é que eu podia fazer determinada coisa, como é que eu podia fazer, e depois todas as pessoas que iam entrando na minha equipa também me ensinaram situações, o que é que eu tenho que melhorar, e se calhar fazer isto de forma diferente, e então a estrutura foi evoluindo, foi melhorando, foi tudo. Nada é como era em 2016. Mas é bom porque foi sempre evoluindo. Eu também gosto muito disso, e acho que tu no fundo abres-te para que os outros te possam sempre ir ajudando a melhorar. Sim, isso claro. É tão bom. Eu estou receptiva a isso, sem dúvida nenhuma, porque o meu percurso, eu digo muitas vezes isso, não é só meu. O meu percurso e nós chegamos até aqui, mais uma vez, nós chegamos até aqui, eu não cheguei até aqui sozinha, eu cheguei até aqui com a ajuda de uma equipa. Sim, mas mesmo que não, imagina, mesmo que tu agora dissesses eu não quero continuar, quero ficar só eu, mas esse crescimento que os outros nos dão, não sim, é impagável. É aquilo que vamos sempre aprendendo, sempre, mesmo com as situações menos positivas. E eu tive situações muito podemos dizer, muito negativas, na verdade. É assim, porque... Assim, até mesmo a nível profissional, mas eu aprendi sempre com isso. E aprendi até, por exemplo, houve situações nos meus empregos anteriores que eu disse, não, isto não vai acontecer. Eu aprendi porque foi tão mal que eu disse, ok, não, isto nunca poderá acontecer em algo criado por mim, e por isso é que também é outro orgulho meu, que é o ambiente de trabalho aqui. O que é que eu não quero? O que eu não quero. E o ambiente de trabalho aqui e a forma como
como eu apoio, porque assim, para mim, por exemplo, cada uma das minhas colaboradoras, eu sou imensamente grata por elas. Elas estão a fazer um trabalho, sim, mas elas estão aqui e estão a dedicar-se, estão a entregar-se a isto e também estão receptivas a tudo aquilo que eu lhes posso ensinar, tudo aquilo que eu lhes posso entregar. E eu sou imensamente grata, porque sem elas eu também não conseguia dar apoio a todas estas famílias, sem dúvida nenhuma. E por isso é que eu faço questão de passar isso para cada cuidadora que não está cá diariamente connosco, para nós podermos, é demonstrar-lhes, é agradecer-lhes. Muitas das vezes estão a passar os relatórios dos turnos e a primeira coisa que eu faço é agradeço. Porque é importante e para que percebam como o trabalho de cuidadora é muito, muito Pode importante. fazer toda a diferença. E faz toda a diferença. Sim, mas para elas sentirem isso. E sentirem isso e perceberem que o trabalho que elas realizam, que muitas das vezes é muito, muito complicado, não a nível físico, é a nível mental, a nível psicológico e a nível emocional, porque elas depois acabam por se afeiçoar muito aos utentes. E a verdade é que há muitas profissões que as pessoas acabam por dizer coitado, porque, mas é sempre associada à parte física. Coitado porque tem de carregar isto, coitado porque... Mas a parte mental, o conseguir, no fundo, porque e quem trabalha com outras pessoas e quem tem de gerir, ou seja, não é só gerir-se a si mesmo, não é? Exatamente. É gerir tudo isso. E isso fica escondido, mas é muito difícil. Não é? Não é nada fácil e eu sei que o trabalho delas, e tenho um imenso respeito por isso, por todo o trabalho, por toda a minha entrega, e portanto eu acabo por me considerar cuidadora também, porque eu cuido de todas as famílias, sim, cuido de toda a minha equipa, de todas as minhas cuidadoras, de todos os meus utentes e de todos os meus clientes de apoio burocrático. Muitos deles que já os acompanho há tantos anos, eu cuido deles mesmo e eles notam isso. Sim. Notam isso. Eu ontem recebi uma mensagem da filha de uma cliente que eu fiquei, era uma situação que era grave, não é? Para mim, eu pelo menos considerei grave. E apesar de eu só ter visto aquela mensagem às 10 e tal da noite, eu estava-lhe a ligar. E ela está no Luxemburgo, e eu a ligar, dizer então o que é que se passa com a sua mãe, porque isto, e para mim, e muitas das vezes ficam admirados com este cuidado, ou como no Natal, eu tive uma senhora, nós no Natal damos sempre uma pequena lembrancinha aos nossos utentes de apoio domiciliário, é uma coisa que é para eles saberem, sim, mesmo a lembrança. É simbólico, mas é para saberem que nós estamos ali e que nós nos lembramos deles. E eu faço, e todos os anos eu faço isto, eu vou dar a cada uma das famílias. Eu vou lá pessoalmente. É rara a família em que eu não consiga ir pessoalmente. E houve a esposa de um senhor que me disse o ano passado: mas vem aqui pessoalmente para isto. Sim. Porque eu podia mandar pelas cuidadoras, não é? Que elas estão, sim, lá todas as semanas. Mas não, eu venho aqui pessoalmente. Quero saber como é que estão, eu venho aqui isto. Porque também é importante isso, é importante a presença. E eles saberem que nós estamos presentes e que podem contar connosco para isso. Ou, por exemplo, também como outra situação em que a outra esposa de um senhor que é o nosso utente e é complicado, eu disse-lhe, e disse-lhe sempre, todas as vezes que eu estou com aquela senhora, eu dou-lhe um abraço e pergunto-lhe como é que ela está. E digo-lhe, não me minta, diga-me como é que está. Porque muitas das vezes não têm com quem desabafar. Pois não, e não dizem. Eu a semana passada enviei uma mensagem a uma senhora a perguntar-se como é que ela estava, a perguntar se precisava de alguma coisa, se estava tudo bem.
e ela disse obrigada só por esse cuidado, porque a maior parte das vezes nós não temos, no fundo, quem pergunte como é que nós estamos, quem queira saber. Exatamente. E então acabamos por ir, é tanta coisa e coisas difíceis que temos de gerir e não temos ninguém para nos ouvir. Ou muitas das vezes até há pessoas que perguntam como é que estão. Olá, estás boa? Estou. Sim. E, então, e contentam-se com essa questão. Sim, mas eu também acho que muitas vezes a pessoa diz estou, até porque sabe que aquela pessoa não está ali para ouvir, está ali só, sim, aquilo foi uma forma de... Mas, por exemplo, nota-se, eu pelo menos noto, quando realmente aquele estou, sim. Não sim, é... Sim. Não, eu às vezes digo isso, mas ainda há pouco disse assim, mas o estou é estou mesmo, ou o estou é... E depois diz-me eu sei. Exatamente. Então diz-me lá, então nesta área isto, e naquela... Exatamente. Porque eu fiquei assim, tipo, foi um estou muito estou para despachar. Não foi assim, convincente, é aquilo que eu digo, não, tem que me dizer isso de forma mais convincente ou então tem que me explicar o que é que está a passar. O que é que está por trás. Pronto, e acho que isso também é importante, porque muitas das vezes, e é isso, nós temos na nossa vida muito isso, as pessoas que até nos cumprimentam e que perguntam, mas que na realidade não se disponibilizam para ouvir o quão mal às vezes estamos, ou às vezes, que também é outra coisa que é importante e que eu começo a perceber-me, o quão bem estamos. Sim. Muitas pessoas às vezes é mais difícil ainda. Não têm disponibilidade para ouvir o quão bem estamos. Sim. Ouvir em todas as áreas da vida, está tudo a correr bem, está ótimo, está isto, aquilo, com o meu marido, com o meu filho, sim, com o meu neto. E eu acho que socialmente é mais difícil ainda. É mais fácil nós, num momento qualquer muito difícil, as pessoas virem... Termos empatia, sim, não é? E as pessoas virem, olha, se precisares de alguma coisa, do que num momento em que estamos bem e que até estamos a mostrar que estamos bem, e é difícil o outro, às vezes, acolher isso e mostrar que fica verdadeiramente feliz. Porque eu acho que nós só realmente damos atenção quando nos apercebemos que o outro está mal. Sim. Quando o outro está bem, então estás bem. Deixa estar. Exatamente, estás bem, não está... Mas não, também é preciso isso. Também é preciso, porque o sucesso que nós temos na nossa vida, as nossas conquistas, precisam de ser celebradas. Claro. E não precisam ser... E alimentadas. E alimentadas. Não precisam ser grandes conquistas. Sim. É preciso ser uma conquista e é preciso ser celebrado. Eu tenho, por exemplo... Mas não temos esse hábito. Não temos. E uma vez, eu estava a contar isto, eu tenho uma amiga minha que ela lembra-me de eu celebrar as minhas conquistas, porque ela vai sabendo de tudo, não é? É uma pessoa a quem eu conto tudo, e ela diz, mas tu já celebraste, tu já comemoraste isso? Ou tu esqueceste? Não, tu celebra isso. Sim. Celebra aquilo que tu conquistaste. Acho que a maior parte das conquistas, principalmente por serem simples, não é? Desvalorizamos e achamos que faz parte. Sim. Mas são essas conquistas simples que, se nós alimentarmos, vão nos dar, no fundo, a força para nós termos outras. Exatamente. E mais outras e mais outras. E muitas vezes isso não é feito. E até mesmo a nível de saúde, quando nós temos desafios de saúde, como por exemplo eu já tenho um desafio permanente e depois tive vários pequenos, quando eu estou bem, eu celebro eu estar bem. Sim. Porque isso também é importante. Sim, tu já passaste por momentos difíceis e sabes que, caramba, eu tenho a sorte de agora de estar bem. Ver umas análises que já não eram valores que já não tinham há não sei quantos anos. E isso, eu também ensino muito isso aos meus estudantes. Olha, o médico passa-te a informação das análises estarem excelentes. Sim. E no meio de consultar e olhar assim para ti. Agora aprendi que devo comemorar. Mas é um bocadinho. Até a semana passada eu estava uma utente minha estava à espera que a médica
lhe dissesse alguma coisa das análises. E a médica respondeu para o nosso e-mail e eu estava a dizer, não, a médica disse que as suas análises estão boas. E ela, que bom. Eu disse, exatamente, que bom. E celebramos estar tudo bem, porque isso também é importante. Eu sinto que nós podíamos ficar aqui muito tempo. Sim. A nossa conversa não acabava. Mas olha, assim para nós terminarmos, o que é que tu achas que é mesmo importante dizeres, não só às famílias que te chegam, não é? Porque muitas vezes, se calhar dirias, muitos anos antes, haveria alguma coisa que tu considerarias importante dizer-lhes para que eles naquele momento já estivessem preparados de uma forma diferente, ou já tivessem até começado a traçar um percurso até de acompanhamento assim mais cedo, ou o que é que achas que são mesmo assim, mesmo quando tu dizes que chegam-te, por exemplo, famílias ainda relativamente novas, mas com determinadas dificuldades, o que é que tu dirias em termos de, por exemplo, não desistirem de procurar ajuda, mesmo quando lhes batem a porta 1, 2 ou 3 vezes, o que é que achas que é assim, algo que devia, no fundo, ficar para que as pessoas tenham noção de que há sempre uma solução, há sempre uma forma positiva, no fundo, de conseguirmos ultrapassar, seja qual desafio for? É assim, uma das coisas é persistir sempre. Não é insistir na mesma coisa, é persistir e tentar perceber se realmente se há uma forma de se estar melhor. E se houver alguma forma de estar melhor e se souberem de nós, por exemplo, falarem, porque de certeza absoluta, e isto eu garanto a toda a gente, há sempre uma forma de nós estarmos melhor connosco próprios. Nem que seja por uma coisa também que eu aprendi ao longo do tempo, que é muito importante, que é como é que nós comunicamos com nós próprios, connosco próprios, como é que nós comunicamos? Nós facilmente incentivamos a nossa família, os filhos, os pais, os amigos, mas como é que nós nos incentivamos a nós próprios? É muito o contrário. E para além do incentivo, como é que nós falamos connosco próprios quando erramos? É isso, é muito quando contrário. Falhamos, é muito, que burra que eu fui, que não é muito o contrário. É assim, e disseram muitas vezes para pensar como é que naquela situação eu me iria dirigir a outra pessoa. Sim. Se for o vosso filho, a tua melhor amiga, o teu filho, que tu vais dizer, tu erraste, que vergonha, que burro. Não, sim, não é assim, até porque até mesmo no tom tem que ser um tom afetivo, e a nossa comunicação connosco próprios, os nossos pensamentos também podem ser de forma mais afetiva. Sabes que quando me vêm procurar para trabalhar, por exemplo, para trabalhar nem que seja um relacionamento com um filho, um relacionamento em casal, um relacionamento, seja qual for o relacionamento de equipa, de trabalho, primeiro nós temos de começar pelo relacionamento connosco, não é? Sim, exatamente. E porque é mesmo isso, muitas vezes é a base, que é onde nós estamos a errar mesmo, é mais aí. E depois tudo o resto não funciona porque nós não nos sentimos bem connosco. Exatamente. Não é? E a forma de dizer, eu falava com uma colaboradora tua há bocado sobre isso, que é, às vezes, em vez de dizermos que estúpida que eu fui, não, que estupidez que eu fiz, não é? Porque no fundo, aquilo que eu fiz, até eu assumo que foi mesmo errado e que nem pensei, mas não é que estúpida que eu sou. Pois é, não nos insultarmos a nós próprios. E depois também, aquilo que eu já falei é percepcionarmos tudo o que nos aconteça na vida como uma aprendizagem e estarmos interiormente disponíveis a todos os dias aprender um pouco mais, para todos os dias melhorarmos um pouco mais. E assim, todos os dias, vamos fazer um pouco mais e conseguimos, no final de contas, ser um bocadinho mais de luz para nós. Sim. E para todos os outros.
porque até a forma como fazemos as coisas acaba por ser uma luz no caminho de muita gente. Sim. E isso é importante. Portanto, também percepcionar com muito carinho o nosso percurso de aprendizagem. O que é que eu hoje posso fazer diferente para me sentir melhor? E com esta situação, o que quer que seja que aconteça, o que é que eu tenho que aprender daqui? É isso. Porque faz uma diferença. Faz. E olhar sempre de uma forma positiva. Sim. Porque há sempre algo útil ali. Sempre. Nem que seja aprender o que é que não queremos fazer mais. Isso mesmo. Mesmo nas situações, às vezes olham um bocadinho para mim como, parece um bocadinho chocante, não é? Mas mesmo em situações de perda de alguém que nós gostamos ou assim, o que é que no fundo foi bom no meio de tudo aquilo, não é? Porque há sempre alguma coisa que nós podemos retirar. Sim, sempre. É só nós estarmos realmente dispostos a... Obrigada pela esta conversa. Espero que tenhamos mais. Obrigada.